Bom dia, senhoritos e senhoritas. Bora para mais uma questão de lógica? Na nossa última aula, nós resolvemos 6 questões de lógica de um concurso público. Hoje nós vamos resolver a questão 8 de sequência daquele concurso. Depois a gente posta o resto. Bora lá? Questão 8. Sabe-se que a sentença: se Antônio é advogado, então Carla é engenheira ou Diana não é médica, é falsa. Essa sentença é falsa. É correto concluir que... O que eu posso concluir quando eu sei que uma sentença é falsa? Bom, vamos parar um pouquinho nesse exercício e vamos pensar um pouco sobre sentenças, sobre proposições, sobre conectivos lógicos. Vamos ter uma aulinha sobre isso. Bora aqui embaixo, bora aqui para baixo. Bora entender um pouco de conectivos, de proposições. Bora entender um pouco dessa lógica que foi proposta na questão 9. Na questão 8. Luísa perguntou para sua mãe se poderia ir ao cinema no domingo. Sua mãe respondeu: arrume o quarto e lave a louça, e somente então poderá ir ao cinema no domingo. A mãe deixou bem claro: ela tem que arrumar o quarto e lavar a louça para ir ao cinema no domingo. E aconteceu, a mãe saiu e depois voltou. Aí é que tá. A mãe voltou e a mãe está na dúvida, porque podem acontecer algumas coisas. Pode ter acontecido que Luísa arrumou o quarto. Isso pode ser verdade. Pode ter acontecido que Luísa não arrumou o quarto, e aí a proposição que Luísa arrumou o quarto se torna falsa. Pode ter acontecido que Luísa lavou a louça. Então essa proposição aqui, Luísa lavou a louça, será verdade. E pode ter acontecido que Luísa não lavou a louça, e aí seria falso. Repare então, uma proposição é uma oração que eu posso classificá-la como verdadeira ou falsa. Não posso classificar como as duas e também não tem uma terceira possibilidade. E aí o exercício fala assim, ó: analise as possíveis situações para as proposições P e Q. Então eu vou analisar as possibilidades. Pode ser que as duas sejam verdadeiras. Luísa arrumou o quarto e lavou a louça. Mas pode ser também que ela tenha feito só uma delas. Só arrumado o quarto e não lavado a louça. Ou só lavado a louça e não arrumado o quarto. E pode ser até que a Luísa não tenha feito nada. E aí as duas proposições se tornam falsas. Mas o que eu posso concluir que a mãe fará? Qual vai ser a resposta? Qual vai ser o veredito da mãe, né? Bom, na primeira situação, a mãe chegou e perguntou: e aí, o que você fez? E ela falou: eu arrumei o quarto e lavei a louça. Então, você vai para o cinema. A segunda e a terceira situação, ela fala assim: eu arrumei o quarto, mas não lavei a louça. Mas a mãe deixou claro: arrume o quarto e lave a louça, e somente então poderá ir ao cinema no domingo. Então, não lavou a louça, sinto muito. A proposição que você fez as duas coisas se tornou falsa. Pode ser também que a Luísa falou assim: ah, eu lavei a louça, mas não arrumei o quarto. Então, sinto muito, você não vai pro cinema. E se ela não fez as duas coisas? Aí que não vai mesmo. Aí que não vai mesmo, vai ficar de castigo até. Beleza? O que podemos concluir aqui? Que se duas proposições são pedidas para serem analisadas com o conectivo E, o conectivo E só vai dar valor lógico de verdadeiro se as duas forem verdadeiras. Beleza. Aqui é isso que nós podemos concluir. Mas bora analisar. E se a mãe tivesse sido um pouco mais tranquila? Vamos mudar esse conectivo E para o conectivo OU. Bora lá. Reparem que agora eu só mudei o conectivo. O que conectava as proposições antes era o E. Ele tinha um valor lógico verdadeiro somente se as duas coisas fossem verdades. Agora eu coloquei o conectivo OU. Ele não é tão rigoroso assim, que só vai ser verdadeiro se as duas forem verdades. O conectivo OU, ele aceita a possibilidade de você ter feito só uma das duas coisas, ou até se você tiver feito as duas. Então ela falou assim agora, a mãe da Luísa falou assim: arrume o quarto ou lave a louça e somente então você poderá ir ao cinema. Vamos ver as possibilidades. Mas notem também que eu mudei aqui o símbolozinho, tá, pessoal? O conectivo E, ele tem o símbolozinho assim, ó, parece um V de ponta cabeça. E o conectivo OU tem o símbolozinho, parece um V normal, né? Então bora para a tabela verdade. Primeira possibilidade, a Luísa fez as duas coisas. Luísa, você arrumou o quarto ou lavou a louça? Ela vai falar sim.
Ela fez as duas. O ou encaixa aqui nas duas. Na segunda possibilidade, ela fez só uma das duas, reparem. É verdadeiro para arrumar o quarto, mas é falso para lavar a louça. Mas ela vai falar, Luísa, você arrumou o quarto ou lavou a louça? Sim. Arrumei o quarto. Então você vai pro cinema. Na terceira possibilidade, a mesma coisa. Ela fez só uma das duas, mas a mãe falou, arruma o quarto ou lava a louça. Você vai pro cinema? Vai, Luísa. Você lavou a louça. E na última possibilidade, ela não fez nenhuma das duas. E aí a mãe disse, ó, eu falei, arruma o quarto ou lava a louça. E aí você vai pro cinema. Não fez nada, então você não vai pro cinema. Repare então que o conectivo ou, ele abre as portas para mais possibilidades. É mais tranquilo, né? Não é tão rigoroso, você tem que fazer as duas coisas. Você pode ter feito só uma das duas e é aceitável. Você pode ter feito só uma das duas e é aceitável. Beleza, tabela verdade então do E aceita somente quando as duas proposições são verdadeiras. Tabela verdade do OU aceita tudo menos a possibilidade das duas serem falsas. Certo. Agora já sabemos então a tabela, como é que funciona a tabela verdade do conectivo E e do conectivo OU para duas proposições. Falta só ter um pensamento aqui. E isso vai ser muito importante para a nossa questão. Reparem uma coisa. Eu falar que o conectivo E é falso, eu estou afirmando que ou a proposição P ou a proposição Q é falsa, ou até as duas, né? Reparem então que afirmar que o E é falso implica que uma das duas, P ou Q, são falsas. E vale o contrário aqui. Afirmar que o conectivo OU é falso é o mesmo que afirmar que as duas são falsas, que P e Q são falsas. Beleza, vamos segurar essa informação e bora para mais uma situação. Marcos ligou para sua namorada ontem e afirmou, se chover, eu vou te buscar no seu serviço. Ele deu uma condição de que se chovesse, ele ia buscar ela no serviço dela. Beleza. No dia seguinte, a sogra de Marcos afirmou para ele, você é um mentiroso. Faça a análise das possíveis situações com base nas proposições. Eu coloquei a proposição de que choveu. Nós não sabemos se é verdade ou se é mentira. E a proposição de que Marcos buscou a namorada. Nós também não sabemos se isso é verdade ou se é mentira. Tá? Proposição, eu estou propondo que pode ou não ter chovido. Tá? Essa afirmação pode ou não ser verdadeira. E que Marcos buscou a namorada também. Eu não sei se ele realmente buscou. Eu vou colocar que pode ou não ter sido verdade. Nós vamos analisar isso e analisar com base na frase do Marcos, com esta frase, se ele disse a verdade ou se ele mentiu. Então vamos colocar os casos possíveis. Primeiro, choveu e ele buscou. Choveu é verdadeiro e ele buscou é verdadeiro. Segundo, choveu e ele não buscou. Terceiro, não choveu. Então o choveu ontem é falso e ele buscou. E o quarto, não choveu e ele também não buscou. E agora, nós vamos ter que pensar um pouco, sermos um pouco de detetives, tá bom? Em qual dos casos realmente o Marcos mentiu? A gente vai lá e vai perguntar pro Marcos, ô Marcos, choveu? Ele vai falar, sim, choveu. Você buscou? Busquei. E você tinha dito para sua namorada, se chover eu vou te buscar. Você falou a verdade. Se chover, eu vou te buscar. Choveu, você buscou. Verdade. E na segunda situação? Você olhou para o Marcos e falou assim, Marcos, choveu ontem? Choveu. Você buscou? Não. Aí você diz que se chover você vai buscar. Você mentiu então. Mentiu. Ele deu a condição de que se chovesse ele iria buscar. E ele não buscou, mesmo chovendo. Ele mentiu. Então aqui é falsa a proposição se então. Esse aqui é o símbolozinho de se então, pessoal, do condicional. Terceira possibilidade, e eu acho que é essa que muita gente estranha, né, a conclusão lógica dela. Eu olhei pro Marcos e falei assim, Marcos, choveu? Não. E você buscou? Busquei. Você buscou mesmo assim? Busquei. Você mentiu então? Não, ele não mentiu. Na verdade, Marcos não mentiu. Ele só falou que se chovesse, ele iria buscar. Ele não disse nada com relação a não chover. Eu não posso concluir que se não chover, ele não vai buscar. Já existe um conectivo lógico que conecta desta forma. Ele teria que dizer assim, ó. Se chover, somente então eu vou te buscar.
E aí sim, realmente ele disse, se chover, ele vai buscar, se não chover, ele não vai buscar, porque ele disse somente então. Aqui o Marcos afirmou somente o caminho de ida, né? Se chover, eu vou buscar. Ele não disse que se não chover, ele não vai buscar, ele não disse isso. Tem alguma outra leitura para condicional que funcionaria? Sim. Aí você teria que negar a conclusão e depois negar a premissa. Eu poderia, por exemplo, ler assim: se Marcos não foi buscá-la, é porque não choveu. Se Marcos não foi buscá-la, é porque não choveu. Isso com certeza. Reparem que Marcos não foi buscá-la e choveu cai numa mentira. Então, a situação: não choveu e Marcos foi buscá-la, beleza, parabéns, meu. Você falou para ela que se chovesse você ia buscar, mas não choveu e mesmo assim você quis buscá-la, tá ótimo, você não mentiu. E se não chover e ele não foi buscar? Também não mentiu. Ele não disse nada com relação a não chover. Essa é a parte legal. Ele não afirmou nada com relação à possibilidade de não chover. Ele só colocou com a possibilidade de chover. Se chover, eu te busco. Ele deixou em aberto a possibilidade de não chover. Se não chover, ele não falou nada. Aí ela teria que ter perguntado: tá, mas e se não chover? Ela não perguntou, então ele não falou nada. Então o que nós podemos concluir? Quando que uma condicional, a gente chama de se então, né? Quando que uma condicional é falsa? Somente num caso. Somente no caso da premissa ser verdadeira e implicar em algo falso. Então se você afirmar assim, ó, a mãe da Luísa poderia falar assim, ó, se você arrumar o quarto, você vai pro cinema. E a Luísa pode não ter arrumado o quarto. E a mãe da Luísa pode ter falado, ah, tá bom, eu vou deixar mesmo assim, por outros motivos. A mãe da Luísa mentiu? Não. Ela disse, se você arrumar o quarto, você vai pro cinema. Por que então que nós avaliamos aqui o quadro da Luísa de forma diferente? Porque aqui no quadro da Luísa eu coloquei o somente então. O somente então seria o nosso quarto conectivo se a gente fosse estudar, mas ele tem valor lógico de ida e de volta. Se ela falasse assim, ó, Luísa, arrume o quarto, somente então você vai pro cinema. Isso implica que, se ela arrumou o quarto, ela vai pro cinema. Se ela foi pro cinema, é porque ela arrumou o quarto. Se ela não arrumar o quarto, ela não vai pro cinema, porque ela disse somente então. O somente então realmente tem ida e tem volta. Quando eu falo só se então, que foi o caso do Marcos, então se chover, então eu vou te buscar, é somente ida. Se não chover, eu não disse nada. Eu não posso falar que eu estou mentindo. Se não chover, ele pode buscar. Se não chover, ele pode não buscar. Tanto faz, porque ele não afirmou nada com relação a isso. Beleza? Tem essa diferençazinha. Se o Marcos falasse assim, ó, se chover, somente então eu vou te buscar. Aí, nesse caso, se não chovesse, ele não poderia buscar. Porque se ele buscasse, ele estaria mentindo. Beleza? Bora para a questão 8 agora, finalmente. Sabe-se que a sentença: se Antônio é advogado, então Carla é engenheira ou Diana não é médica. Essa sentença é falsa. Quem repara que aqui tem o se, então, assim como o exemplo do Marcos, né? Aí você tem que perguntar, você tem que se perguntar, quando que uma sentença condicional de se, então, quando que ela é falsa? Vamos olhar para a tabelinha. Opa! É uma sentença condicional de se, então, ela só é falsa se a premissa for verdadeira e a conclusão for falsa. Então eu já posso afirmar uma coisa. Como essa sentença inteira aqui é falsa, eu tenho certeza que a premissa Antônio é advogado é verdade. Carla é engenheira ou Diana não é médica. Isso é uma coisa falsa. Beleza. Mas eu não sei ainda sobre a Carla ser engenheira ou a Diana não é médica. E agora a gente vai para cá para baixo para a nossa tabela verdade do ou. Olhem para a tabela verdade do ou. Quando que uma afirmação usando o conectivo ou é falsa? Ela só é falsa se as duas afirmações forem falsas. Então, o conectivo ou só é falso se as duas proposições forem falsas. Então, para Carla é engenheira ou Diana é médica, para esse conjunto ser falso, como eu tenho o conectivo ou, é porque com certeza então
As duas proposições têm que ser falsas em separado. Então, agora eu já sei o seguinte: a primeira proposição é verdadeira, a segunda proposição é falsa e a terceira proposição é falsa também. Vamos trocar aqui. Como é que seria então a verdade de tudo? Como é que seria tudo então verdade? Bom, Antônio é advogado? Sim, Antônio é advogado, tenho certeza. Carla é engenheira? Não, isso é falso. Carla não é engenheira. Então vamos pôr até aqui no cantinho. E Diana não é médica? Esta afirmação é falsa. Bom, se Diana não é médica é uma coisa falsa. Se quem afirmar Diana não é médica está mentindo. Quem afirmar Diana é médica está falando a verdade. Então o que eu posso concluir é: Antônio é advogado, Carla não é engenheira e Diana é médica. Agora é só buscar a alternativa correta. Eu sei que a gente andou tudo, foi buscar tudo, entender o que é o conectivo E, o que é o conectivo OU, o que é o conectivo C então, né, o condicional. Mas depois que a gente compreende ele, já tem ele na cabeça, aí seria bem de boa essa questão, tá, pessoal? Então bora lá, o que eu posso concluir? Antônio é advogado e Diana é médica. Acabou. Com certeza Antônio é advogado e Diana é médica. Aonde fala que Antônio não é advogado, eu já poderia até arriscar. Carla também não é engenheira. Carla não é engenheira, porque isso aqui tem que ser falso. Se Diana é médica, então Antônio não é advogado. O Antônio é advogado. Então aqui é falso. E Diana é médica, aqui é verdadeiro. Isso é uma condicional que vai de uma verdade e implica numa coisa falsa. Isso aqui é falso. Se Carla não é engenheira, então Diana não é médica. Diana não é médica é uma coisa falsa. Diana é médica. E Carla não é engenheira é uma coisa verdadeira. Carla não é engenheira. Uma verdade chega numa mentira, conclui que isso aqui é uma mentira. Conclusão: Antônio é advogado e Diana é médica. Se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo, se você trouxe um conhecimento novo, considere dar seu like e falou!